vizinho está? Ela deve estar entrando, porque eu esqueci de comentar, nós estamos tendo desde ontem, começou agora a gravação. Desde ontem nós estamos tendo a programação da EL na Semana de Arte Moderna, que está acontecendo. É. Então ela estava até agora assistindo retroativo os vídeos, ela falou, daqui a pouquinho eu vou entrar, né? Então acho que se ela não entrou ainda, daqui a pouquinho ela está por aqui. Mas aí eu peço para ela dela quando ela entrar. Então, tá bom, obrigada, Samir. Vou colocar a lista, quem me perguntou, tá bom? No chat. Eu não tenho, só lembrando, eu não tenho acesso ao chat, tá? Então, se alguém colocar algo que você ache relevante de eu saber ou responder, você me avisa, tá? Porque aqui eu não sei porque eu não aparece para mim essa opção, tá? E também podem utilizar o recurso de levantar a mão, tá bom, pessoal? Se tiver alguma observação, alguma pergunta, tá bom? A Patrícia levantou a mão. Por favor, Patrícia. Não sei se foi sem querer. Foi sem querer. Desculpa. Acontece. Pronto, para ilustrar, quem quiser precisar levantar a mão, fique à vontade. Então, pode deixar que eu vou acompanhando o chat. Tá bom. Boa noite, então, todos e todas, professores e professoras. Que bom estar aqui com vocês para mais uma conversa sobre literatura. Hoje vamos falar sobre o cânone e a literatura para crianças e seus leitores, valor literário e prazer de leitura. Eu preparei aqui algumas considerações, algumas falas, mas antes eu queria recuperar o nosso encontro passado, que nós falamos da história, da literatura para criança, conceitos, principais conceitos dessa literatura, principais teorias. Mostrei uma série de livros, de textos que eu considero fundamentais para a nossa constante leitura, né? São livros de referência, não são livros que a gente lê e pronto. A gente está sempre voltando, né, para as nossas pesquisas, projetos. E, ao final, eu pedi para o Samir compartilhar o Corcundinha, do Walter Benjamin. E fiz um comentário rápido, assim, breve, né? E eu queria voltar nisso. O Samir até comentou comigo que algumas pessoas pediram para a gente aprofundar um pouquinho os comentários sobre sobre o texto. Então eu vou fazer isso, até porque acho uma oportunidade até para a gente introduzir esse encontro de hoje de uma forma mais inspiradora. Vou contextualizar, naquele momento nós estávamos tratando da grande revolução que foi a criança vir para o centro como personagem, como voz, para o centro do livro para crianças, na década de 20, década de 30, com o Monteiro Lobato. E depois, a grande revolução que foi nos anos 80, a infância, não só a criança, mas a infância, tomar conta do livro infantil. Com a chegada de artistas do livro, ainda mais sensíveis ao olhar da criança, ao universo da infância. E o texto do Benjamin, o Corcundinha, ele ilustra bem esse olhar, né? Ele nos remete, ele ao mesmo tempo nos faz lembrar da nossa infância e faz com que a gente se situe diante da criança que nos olha, né? Então, tem uma criança que fomos, tem uma criança que somos, e tem a criança que está ao nosso lado, né? E às vezes essa relação, pelo dia a dia, pela premência das tarefas do dia a dia,
ela fica menos poética do que deveria e do que poderia ser. E esse texto do Benjamin é uma lembrança boa dessa riqueza que temos, né? Bom, o Corcundinha é um texto que está no livro Infância em Berlim, o nome já diz, né? São fragmentos em que o Benjamin rememora cenas da sua infância. Mas é o Walter Benjamin escrevendo, né? Então, esses fragmentos tomam aí uma roupa de contos, às vezes de contos-poemas, porque é muito lírico, é muito belo o modo como o Benjamin maneja, não só a sua memória, mas como as palavras. E o Corcundinha é um desses momentos. Eu não vou ler o texto, vou ler trechos e fazer alguns comentários. Eu imagino que a essa altura você já tenham lido e relido, né? Ele começa assim: quando pequeno, gostava de olhar. Aí a gente já tem uma entrada muito boa. Quando pequeno. Então, não é na infância, não é criança, não é há muito tempo atrás, é quando pequeno. A gente tem uma proporção, né? De tamanho, uma perspectiva de alguém que está abaixo. É pequeno, frágil, delicado. O que é pequeno é porque vai crescer. Quantas coisas a gente pode pensar desse quando pequeno? O quando também é importante, porque a gente já sabe que ele não é mais. Que quem está escrevendo, que esse narrador, não é mais pequeno. Ele já foi, que agora é grande. Ou maior. E essa mudança de passado e presente, quando pequeno e agora, também nos dá a medida de que trata-se de uma rememoração. Vamos acessar algo que já foi. Se já foi e está sendo contado, é porque é memória. Gostava de olhar. Então, a gente tem aqui essa perspectiva do olhar que vai dominar todo o conto, né? Eu vou chamar de conto, mas pode ser um fragmento, um relato, tem vários nomes para isso. Vou chamar de conto. A gente tem aqui no conto o anúncio do quanto o olhar vai ser necessário. E quanto a infância usa o olhar, né? Quanto a infância olha, porque muitas vezes, e em determinados contextos, especialmente no passado, o que restava à criança era olhar. A criança não era dado o direito da palavra, não era dado o direito de estar entre outras pessoas. Em muitos momentos, a criança tinha aquele lugar, a mesa da criança, para as crianças comerem, né? O canto onde a criança ficava, até para preservar os adultos dessa presença, muitas vezes declaradamente indesejada, né? Essa arquitetura espacial era para poupar os adultos da infância. A infância que faz barulho, a infância que quebra as coisas, a infância que é inoportuna, a infância que não sabe comer, que não sabe falar, enfim. Essa ideia da infância que incomoda. Que ainda hoje parece que está até voltando, né? A gente tem notícias de estabelecimentos comerciais que declaram que criança não é bem-vinda, né? Isso faz parte dessa onda de intolerância que a gente está tendo no momento, e a infância está entrando aí de roldão, né? Bom, então, quando pequeno, gostava de olhar. Um gesto próprio da infância, olhar. E é um olhar que vem de baixo, né? Então, o conto nos posiciona espacialmente dessa perspectiva de um olhar que vai sair de baixo para cima. Durante os passeios, através das grades horizontais, que permitiam que nos colocássemos diante de uma vitrine, mesmo quando, debaixo dela,
se abrisse uma clarabóia que servia para promover um pouco de luz e ar a respiradouros nas profundezas. Esse começo parece um pouco truncado, né? Mas ele é bonito justamente, e ele parece truncado e é bonito pelo mesmo motivo. Ele dá muitas referências de alto e baixo, dentro e fora. E a gente fica um pouco perdido de que lugar é esse. Será que será que perdido assim é como as crianças se sentem nos espaços, né? Será que é como elas assim, será que elas ficam cômodas nos lugares a que elas são colocadas, né? Que lhe é dado a licença para existir, né? Mas então ele vai submergindo. Você veja que ele está descendo, né? Passeios através das grades horizontais que permitiam que nos colocássemos diante de uma vitrine. Mesmo quando debaixo dela se abrisse uma clarabóia que servia para promover um pouco de luz e ar a respiradouros da profundezas. Ele está primeiro numa perspectiva de fora, andando pela rua e olhando o que está por dentro, e imediatamente ele vai para uma perspectiva de dentro, olhando o que está por fora. E a gente vai ter um processo de descendo, debaixo. Né? Ele vai, então, submergindo, criando aqui para a gente uma alegoria de inconsciente, uma alegoria de sonho, que é para esse lugar que ele está levando o leitor também. O leitor também está indo para um lugar de memória. Essas aberturas, ele diz no texto, essas aberturas, mas que, na verdade, para a gente, até o momento, está parecendo mais fechamentos, porque ele está descendo e tudo está ficando em frestas, um olhar que se vê por frestas, de canto. Mas ele diz essas aberturas mal davam para o lado de fora, e aí vem a ideia de ser estreito. E ele continua com essa narrativa do olhar, do para baixo, do subterrâneo, né? Durante o dia, fossem vãs minhas tentativas, poderia acontecer que à noite, mais um dado de obscuridade, mais um dado de olhar que vai ficar dificultoso para enxergar, porque é à noite. Mas é justamente à noite que a coisa se invertia, ele diz. À noite que a coisa se invertesse. E eu mesmo me tornasse presa em sonhos de olhares que apontavam para mim de tais aberturas. De novo, ele inverte. Se ele está num primeiro momento olhando, à noite há uma inversão. Ele é o olhado. Quem olhava para ele? Eram gnomos de gorros pontudos que os lançavam. Porém, mal me haviam assustado até a medula, já desapareciam. Então, à noite, aqui vai ter uma relação muito bonita de dia e de noite. De dia, apesar das coisas já serem assim interessantes e ele usar muito a observação, à noite é que algo verdadeiramente interessante acontecia, porque ele era observado por gnomos, uma fantasia de criança muito comum e muito bonita, né? Que vai nos remeter a uma certa solidão, uma certa melancolia, uma certa curiosidade. É uma companhia esse gnomo, né? E aqui, quem vê passa a ser olhado. No próximo parágrafo, a fantasia vai prevalecer. Ele vai dizer, ao meu ver, o mundo que de dia povoava essas janelas não era rigorosamente distinto daquela que à noite se punha à espreita para me assaltar em sonhos. Aí ele já estabelece que não tinha, para ele não tinha tanta diferença, era tudo maravilhoso, sonho, né? Idílico. Por isso, soube logo que me ater quando desculpa. Por isso soube logo a que me ater quando deparei aquela passagem no livro de contos infantis de George Schnatter, que dizia: quando a adega vou descer,
para um pouco de vinho apanhar, eis que encontro um corcundinha, que a jarra me quer tomar. Então, até aqui, ele usou todo o primeiro parágrafo e um trechinho do início do segundo, só para nos contextualizar. É a infância, é uma infância solitária, é uma criança curiosa, que olha, que imagina, que está muito afetada por imaginações, por seres fantásticos, seres imaginados, e que isso é o background dele, isso é o repertório, é a bagagem cultural que tem quando vai para o livro infantil, quando vai para essa literatura feita para criança. E é esse background, é essa experiência, é o que ele viveu nessas noites, perambulando por essa casa, que vai dar o repertório necessário para ele entender o texto, né? Então, isso me toca, porque a gente ouve muito essa história de que criança não tem condição de ler boa literatura, ou literatura nenhuma, porque não tem repertório, porque não sabe de nada, porque não sabe ler, né? Então, não. As crianças, sim, sabem ler, e elas trazem para a leitura o mesmo que a gente, as vivências de vida. Então, bonito, Benjamin, trazer aqui. Eu soube logo, né? Ele usa essa expressão, eu soube logo, tirei de letra. O que pensar, o que entender desse conto, né? Desse dito aqui. Então, a gente tem ao mesmo tempo a beleza da literatura. Veja que a gente está lendo um livro de um filósofo, a gente está lendo um texto de um filósofo genial, né? De uma importância imensa para o século XX, contribuiu muito para várias mudanças importantes na civilização ocidental, uma sensibilidade única, e que a gente sempre fica muito comovido em vê-lo relatando esses momentos da infância dele, né? Então, se fosse só ficcional, sempre tem um pouco de ficção, né? A memória em si já é ficção. Mas vamos dizer, se fosse só ficcional, não significaria tanto do que ele dizer que é parte mesmo de um relato, de algo que ele viveu, ou que ele sonhou, né? Ou que ele desejou, enfim. Não é porque é sonhado que não é vivido, né? E então a gente tem a experiência atuando na literatura, mas a gente tem a literatura atuando na experiência, né? A gente flagra essa criança fazendo as relações vida e livro, vida e leitura. Então, ele diz que aqui nesse bordão, é um bordão que vai se repetir no conto, né? Ele consegue entender por meio dessa experiência dele. Vou descer um pouquinho. Depois da citação, né, do que diz lá o conto, ele continua. Conhecia aquela súcia, sempre pronta a fazer dano e travessura, e não estranhava que se sentisse na adega como eu em casa. A identificação do leitor com o que ele está lendo. Ele se identificou. Do mesmo modo que o corcundinha se sentia, ele se sentia também. Uma canalhada, isso é que eram. E logo me lembrava daqueles comparsas noturnos que no princípio da noite se encontram com o galho e a galinha, ou seja, a agulha e o alfinete que gritam. Logo ficará escuro como o breu. E continua citando, né? Livros infantis, histórias clássicas de contos de fadas. O que me seguia fizeram com o taverneiro, que o hospedara tão tarde. Lhes pareceu apenas uma brincadeira. Então, tem até uma notinha, né, um asterisco, dizendo a alusão aqui ao conto que ele tá citando. Mas a mim me metia medo. O corcundinha era da mesma espécie. Contudo, não se aproximou de mim. Só hoje, ele é adulto, lembrando dele criança, sei como se chamava. As memórias de infância atuando no nosso conhecimento, enquanto grande, né? Quando pequeno, quando grande. Minha mãe
Pela primeira vez entra um adulto na história. Até agora estava só a criança e a sua imaginação e seus livros. Entra um adulto na história. E ela entra, né, essa mãe, esse adulto, ela entra aqui com uma marca da censura. Ela é a que censura, a que castra, a que aponta a realidade. Pare de sonhar, pare de ficar distraído. Né? Fique esperto, fique firme, segure as coisas com força na sua mão. Pare de quebrar a louça, né? Minha mãe me revelou seu nome sem que eu soubesse. Abre aspas. Sem jeito mandou lembranças. Fecha aspas. Era o que sempre me dizia quando eu quebrava ou deixava cair alguma coisa. E agora entendo do que falava. Falava do corcundinha que havia me olhado. Aquele que é olhado pelo corcundinha não sabe prestar atenção. Isso de não prestar atenção, de quebrar as coisas, também é outro gesto da infância, né? Que é absolutamente previsível, né? Que é absolutamente compreensível, coordenação motora que está se formando, desproporção do tamanho da mão e do tamanho das coisas do mundo, desproporção corporal, né? Cada dia você está de um tamanho, pensa isso. Imagina se você amanhã acordasse de um tamanho que você não está hoje, né? As crianças passam por isso cotidianamente. A gente fica de fora achando que é normal, mas deve ser algo inquietante, né? Então, todas essas questões fazem com que elas sejam como ele está deixando aqui essa ideia de desastrado, entre aspas, né? Aquela que comete desastres, né? Continuando a leitura. Nem a si mesmo, nem ao corcundinha. Encontrava-se sobressaltado em frente à minha pilha de cacos, né? Fazendo uma referência a tudo que já havia sido quebrado nessa infância, né? Que eu acho uma imagem linda. Fico pensando sempre numa instalação que desse conta dessa imagem. Juntar assim na nossa frente tudo que a gente quebrou na infância, né? Todos os cacos, todos os cafés com leite derramado na mesa. Eu era a rainha disso. Todas as roupas novas que se rasga na primeira usada, trauma para as mães, né? Então, coloco tudo isso na nossa frente. Ele está assim, né? A pilha de cacos. Abre aspas. Quando a sopinha quero tomar, é a cozinha que vou. Lá encontro um corcundinha que minha tigela quebrou. Fecha aspas. Vem de novo, né, na memória, o refrão do corcundinha, o desastrado que quebra a tigela, né? Onde quer que ele aparecesse, eu ficava a ver navios, pois as coisas se subtraíam, até que, depois de anos, o jardim se transformasse num jardinete, o quarto num quartinho, o banco numa banqueta. Ele cresceu, né? Esse é o modo poético que ele diz que ele foi crescendo, conforme ele começou com quando era pequeno, né? Então agora ele está dizendo, quando os ambientes ficaram menores é porque ele aumentou, né? Então não são os ambientes que diminuem, ele que aumenta, mas ele conta desse jeito interessante, né? O quarto virou um quartinho, o banco uma banquetinha. Encolhiam-se e era como se crescesse nelas uma corcova que por muito tempo as deixava incorporadas ao mundo do homenzinho. Andava sempre à minha frente, em toda parte. Solícito, colocava-se no caminho. Fora isso, nada me fazia. Esse procurador cinzento, se não recolher as meias de qualquer coisa que eu tocasse, o esquecimento. Continua a companhia, né? O corcundinha continua essa sombra, né? Esse desastre. Aqui ele está narrando uma espécie de trauma. Essa palavra é meio banalizada e pode representar uma coisa mais dolorida, mas a gente vai ver que não é uma lembrança de dor, né? É uma lembrança de vida, é uma experiência. E o fato de ter sido cobrado, de ter sido da mãe
ter feito essa repressão, isso o acompanhou. Mesmo depois de grande, isso o acompanhou. Quem não, né? Quem é tão... Eu acho muito... Não sei se vocês concordam comigo. Muitos adultos, quando quebram um copo, quando quebram um prato, eles meu, o que eu fiz? Nossa, e agora? É só um copo, né? Mas tem aqueles 30 segundos de pânico, né? De um pequeno pânico, né? De, nossa, quebrei. E daí, né? Isso fica dessa imagem. É tão vivo isso em todos nós, né? O Benjamin tá aqui indo tão no íntimo do que a gente pensa, né? E de uma forma tão poética. Aí, no final desse parágrafo, ele diz: só que nunca o vi, só ele me via, e tanto mais nítido, quanto menos eu me via a mim mesmo. Tanto mais nítido, quanto menos eu me via a mim mesma. Essa frase é a chave, é a frase do conto, né? Quanto mais ele se afasta da infância, menos ele se vê. Quanto mais ele se aproxima da infância, mais ele se vê. Muito bonito isso. E aí vem o parágrafo final. Quando ele diz: penso que isso de toda a vida, veja que tem um salto, né? É como se aqui quando ele diz de tanto mais nítido quanto menos eu me via a mim mesmo, é quase que um fecho, né, desse raciocínio das lembranças. E agora vem um parágrafo bem fragmentário, né? Parece que nem tem uma continuação. Mas ele diz, né? É bem um gesto de quando a gente está divagando, quando a gente está recordando, ele trouxe isso para a escrita. Penso que nisso de toda a vida, que dizem passar diante dos olhos do moribundo, aqui ele vai usar a imagem daquela encadernação que a gente faz assim com o dedo, e as folhas vão passando rápido e forma-se um filminho, né? Aí ele usa essa referência. Se fosse mais para frente, né, depois do cinema, ele usaria o que a gente diz, né? Quando fulano disse que quando estava para morrer, passou o filme da sua vida na memória. Essa é a imagem que ele está aqui, né? Que quando os moribundos estão para morrer, passa-se um filme na vida deles, né? Depois que ele descreve essa cena, ele diz: o homenzinho tem também imagens de mim. Viu-me nos esconderijos, defrontes da jaula da lontra, na manhã de inverno, junto ao telefone no corredor, no Brauhausberg com as borboletas e em minha pista de patinação com a música de charanga, em frente da caixa de costura e debruçado sobre minha gaveta, na Blumenstoff, e quando estava doente e acamado, em Glienick e na estação ferroviária. Lindo, né? O homenzinho também tem imagens de mim. Sabe aquele homenzinho que olhava para ele, o imaginário? Também tem imagem dele. Não é só ele que tem imagem daquela infância. O que povoava aquela infância tem imagem dele, o Corcundinha. E o que é que o Corcundinha tem de imagem dele? Todos os lugares em que ele cometeu um desastre, né? Em que ele quebrou alguma coisa, em que ele tropeçou, em que algo deu errado, né? Então, a gente pode até sempre, quando estou trabalhando com escrita criativa, eu digo para os meus alunos, vamos pegar cada uma dessas cenas e desenvolver, né, com o texto. Então, junto ao telefone no corredor, o que será que ele aprontou, né, junto desse telefone? No Brauhausberg, com as borboletas e a minha pista de patinação com a música da charanga, uma ida ao parque. O que será que ele aprontou aqui? Em frente da caixa de costura, que será, né? Ele vai aqui relatando as suas lembranças, seus momentos de infância. O moribundo, então, é o Corcundinha, né? Ele está morrendo. E com ele vai morrendo o pensamento mágico. Se o Corcundinha morre, quem é que está olhando as crianças desastradas agora, se o Corcundinha estiver morto, né? Ele finaliza: contudo, sua voz, que faz lembrar o zumbido da chama de gás, me cochicha,
para além do limiar do século. Por favor, eu te peço, criancinha, que reze também pelo Corcundinha. E aí ele termina assim, né? Quase com esse apelo. Da nossa memória é que depende o Corcundinha. Temos que preservá-lo, porque assim a gente preserva a infância. Uma leitura. Não sei se vocês querem compartilhar um pouco da leitura de vocês, fazer algum comentário. Ai, tô sozinha aqui. Não está não, professora. Você está com todos nós. E que delícia te ouvir, hein? Que delícia. Você falando dessa pessoa e desse ser imaginário que povoa a mente, né? Esse Corcundinha. Que coisa linda, professora. Nossa, de fato, a minha primeira leitura foi uma, agora foi outra. As leituras mudam sempre. Tô vendo a Suelizinha. Desculpa. A gente vai para a infância, né? Imagina. A gente vai para a infância, né? E volta. Realmente é uma leitura muito profunda. Hoje, só para compartilhar, meu nome é Rosimeire, eu sou daqui de São Mateus, e eu estava escutando meu filho falar que de um dia, ele tem 13 anos, e de um dia que ele ficou preso atrás da porta. Eu achei tão poético o jeito como ele falou da porta hoje, né? Ele falou, ele tinha só de 3 para 4 anos, e ele falou que a porta era tão grande, e ele ficou atrás da porta, e ele imaginando como que seria tanto tempo ali atrás daquele cômodo preso, até que a avó pediu que ele tirasse a chave da fechadura e colocasse por baixo assim, da frestinha da porta. Foi o que conseguiu fazer com que ele saísse de lá. Mas o jeito como ele falou da porta me chamou a atenção. E aí essa leitura agora, assim, que a gente faz a leitura, mas não enxerga tantos detalhes, né? E a nossa infância é retratada aí nesse momento, e o tamanho das coisas, né? Realmente muito profundo. Obrigada, professora. Obrigada por compartilhar a fala do seu filho com a gente também. A Suelizinha vai dar boa noite dela, querida, dê sua boa noite. Depois eu vou ler alguns comentários. Teve muitos aqui, Beth. Infelizmente você não está podendo ver, mas o pessoal falou: você não está sozinha. A Cíntia até tem mais de 170 pessoas com você. Suelizinha, pode falar, minha querida. Deixa eu abrir aqui. Boa noite, gente. Boa noite, lindos. Que delícia, que viagem, que delícia, que gostoso, né? Eu estava aqui brincando comigo mesma, né? Então, bom, uma vantagem eu tinha. Eu sempre fui pequenininha e as coisas foram grandes demais para mim, né? Assim, quer dizer, foram grandes demais para mim, ao contrário, né? Porque o pequenininho, imagina. Mas aí as fantasias da gente, né? Infância, que delícia, né? Meu Deus. E a memória, você falou da memória, né? Você falou a sensação de que quando, por exemplo, quebramos um copo, né? E aquela voz, que nem precisaria ser uma voz repreensiva, né? Muitas vezes não, até a própria mãe poderia falar docemente e até falar, não foi nada, né? Mas mesmo assim, o quebrar, né? A ruptura, quebrou o copo. Você não quer quebrar nada. E o adulto se policia demais, né? Se policia demais. Muitas vezes é até muito compreensivo com as crianças do seu entorno. Mas não é consigo mesmo, muitas vezes, né? Como se, com o tempo, com o que vamos aprendendo, houvesse uma cobrança de nós para nós mesmos, né? Como se nós não
não pudéssemos agir como crianças ou cometer deslizes ou acontecer algo que não é próprio de adulto, né? Não é isso? Aí, então, essa viagem tão bonita, né? Que linda a literatura, né? As palavras, a escolha das palavras e as imagens que vão se criando na nossa mente à medida que lemos, né? E você falando nos conduz a um mundo mágico, realmente, sabe? Esse mundo fica incrível, fica incrível. Então, eu entrei um pouco atrasada, estava vendo a Semana de Arte Moderna da EL, fiquei tão envolvida com as apresentações, estava com medo de perder o horário, quando entrei não localizava o link, e aí eu fui mergulhando pouco a pouco nas suas palavras, né? E aí tudo desaparece, fica a leitura, a história, a interpretação, né? Muito bonito, Beth, que gostoso estar mais uma vez aqui. Boa noite, Samir, também, e todos vocês. Boa noite, Sueli, tão bom ter você. Eu queria muito que você estivesse aqui hoje, porque o que a gente vai falar tem muito a ver com você. Vou requerer a sua participação aqui em alguns momentos, tá bom? Muito feliz de você estar aqui. Estou tão emotiva hoje é capaz do meu coração nem sei, nem sei, sabe quando o coração nem sabe? Porque a Semana de Arte Moderna, as apresentações, os vídeos que eu estou assistindo, me levaram... Aconteceu uma coisa incrível comigo, sabe? Fiquei sozinha aqui, no meu cantinho, e eu, de repente, é como se eu estivesse nas escolas, como nos anos anteriores, assistindo, sabe? Aplaudindo. Uma coisa muito grande, mexeu muito comigo, né? Então, hoje, querida, ai, eu vou estar muito... Que bom! Então, hoje está um bom demais. Só uma observação, né, para quem não está situado, a Semana de Arte Moderna é um evento, né, a Semana de Arte Moderna da EL é um evento inspirado na Semana de 22, né, que acontece anualmente nas escolas que desenvolvem o projeto AEL. Com a pandemia, nós tivemos que interromper as ações presenciais, as apresentações teatrais. E esse ano, pela primeira vez, nós fizemos uma programação online no nosso canal do YouTube. E aí as escolas mandaram as gravações previamente para nós. E aí a Suelizinha tá falando dessa emoção de estar assistindo essa programação, os depoimentos dos estudantes, as apresentações, as contações de história, as peças, os registros. Então, queremos agradecer aos professores que nos encaminharam os vídeos, e quem puder assistir, é só ir depois procurar lá no nosso canal do YouTube da EL, vocês vão gostar muito, eu tenho certeza. Professora Beth, muitos comentários, eu vou ler alguns, depois eu vou te mandar todos, mesmo que print ou copie e cola, eu vou te mandar para você ter acesso a esse material, mas muitos professores comentaram que com a sua abordagem, agora eles tiveram uma outra interpretação do texto, que querem reler, né? Agora vão ter um outro olhar, certamente, mas encantados. O Bruno colocou uma análise cirúrgica, estou encantado. Aí a professora Adriana também disse que está encantada. Aí a Cleusa, ela explica muito bem, estou gostando demais. A professora Cláudia fez um relato bem grande e ela levantou a mão, se ela quiser depois... Eu vi que ela levantou, depois ela desistiu. Não, mas não desista, Cláudia, porque o relato dela é bem bonito, acho que ficaria melhor ela comentando depois, até para ter mais detalhes. A Juliana, e teve uma outra professora também que comentou, depois eu recupero o nome, que fez pensar no Peter Pan, né? E que precisa acreditar que em fadas para se manterem crianças, né? Muitas pessoas, quando você perguntou se você estava sozinha, não, eu estou passando os comentários aqui, né? A Luciana, fui transportada agora, não, aí a outra professora colocou que não leu com esse olhar. Bom, a Eva, retomamos para a infância, com o texto e com a sua análise. Bom, vou passando alguns comentários e aí depois eu retomo, tá bom, professora? Tá bom. É difícil, porque está chegando novas mensagens, eu
tô começando a ler, eu perco a mensagem, por isso que eu chat. baralhei um pouco. A Cláudia acho que quer falar, ela Por levantou a favor, mão. Cláudia. Olá, boa noite. Boa noite, Cláudia. Então, além de viajarmos, né, agradeço a viagem que acabou de fazer conosco, porque foi uma delícia. E eu voltei numa memória minha de quando eu comecei a estudar arte, visitando as exposições, e você falando, puxa, seria muito legal ver um pedaço disso, daquilo. E eu vi, e eu fiquei tentando me lembrar, eu já procurei muitas vezes o nome da artista e eu não consigo lembrar, mas foi uma instalação que me marcou muito. Era uma caixa por fora, então a gente observava, parecia uma caixa branca só, e tinha nas laterais uma porta desse lado e uma porta desse lado. Quando você abria, você podia entrar por qualquer uma delas, mas quando você abria, era um encantamento de coisas. Ela conseguiu reunir coisas de toda a infância dela. Então, eram coisas no teto, pequenas borrachas, brinquedos, e ela, no final, e eu me senti tão encantada quando eu entrei, e era mesmo, ela falou, ela reproduziu o corredor da casa dela para a porta da casa da avó. Elas moravam em frente, no mesmo andar, e uma morava de frente para a outra. E aí ela coloca aqui as lembranças de toda vez que ela corria da casa dela para a casa da avó, e tinha um texto muito poético onde ela escrevia sobre isso, e ali estavam todas essas lembranças. Eram pedaços de caneca, era um prato, era uma chupeta, era um brinquedo, tudo que você ia imaginar, mas era assim, no teto e no chão, e era muito encantador. E quando você foi falando, além disso, eu fui lembrando, né, desse corredor que eu fui caminhando, encantada por todas essas coisas, que remetiam à infância dela, enquanto ela viveu com a avó, né, e no final ela diz, hoje a minha avó não está mais, mas essas lembranças que eu consegui guardar e reunir aqui, ela permanece viva depois dessa minha obra. Então, assim, é tão encantador de lembrar, né? E aí, claro, a gente vai remetendo às nossas infâncias, a lembrança da avó, dessa, né, de brincar, da avó oferecer o doce, de tudo pode. Então, era muito disso também, era bem legal. Que bom, Cláudia. Obrigada por compartilhar aqui sua lembrança. Aproveitando que eu já estou falando aqui um pouquinho, eu queria te agradecer pelo seu livro Todo Mundo é Misturado. Eu estou lendo com os meus alunos e eles estão adorando. Tá sendo momentos muito gostosos. E aí, hoje mesmo, meu Deus, mas vamos ler mais um pouco, gente, vai tocar o sinal. Não, peraí, professor. Eu falei, gente, eu nunca vi, eles tão encantados pela leitura. E, assim, foi muito gostoso. Está sendo gostoso, a gente está lendo, né, juntos. E eles estão adorando. Eu queria te agradecer e eu vou escrever. Já que você gosta de cartas, eu também gosto. Eu vou responder a sua carta e vou escrever uma carta. E aí você vai conhecer um pouquinho do trabalho deles e do que eles estão achando, tá bom? Que delícia, Cláudia. Nossa, quanta coisa boa. Eu tenho que trabalhar, mulher. Estou aqui a trabalho. Assim você me desestabiliza. Mas o Samir e a Celizinha vai deixar a gente, né, fazer um carinho, porque a gente precisa dizer. Trabalhar, Cláudia, faz isso não. Eu preciso manter o foco aqui. Obrigada. Obrigada, estou à disposição se você quiser que eu fale um pouquinho com eles no momento que você achar adequado, viu? Adoro estar com eles. Nossa, eles vão amar. Muito obrigada. Eu também, eu também. Bruno pediu, pode falar, Bruno. Rapidinho, eu quero fazer um comentário de como é impressionante o poder da literatura de levar a gente por caminhos diferentes, né? Conforme eu comecei ouvindo, eu comecei a ter memórias de infância, mas quando eu me vi encantado, totalmente encantado com a análise, eu me coloquei no lugar de professor e me lembrei de uma situação.
porque é isso que a gente é agora, né? Aluno, e a gente, um monte de adulto reunido e precisando do encantamento. Aí eu fiquei pensando na situação, que foi a seguinte, é bem rápido. Eu estava lendo para uma aluna do 6º ano, eu falei o contexto, né, de produção da obra, era Um Dia, um Rio, do André Neves, com Léo Cunha, e aí falei de Mariana, e comecei a leitura. Aí chegou um dado momento da leitura, eles estavam olhando assim, fascinados, e aí uma aluna falou assim, professor. Aí eu falei, o que foi? Ela, por que eu tô toda arrepiada? Aí eu falei, meu Deus do céu, eu não conseguia responder. Aí eu olhei para ela e falei assim, porque a literatura é isso. E aí ela ficou encantada, e ele me lembrou desse encantamento, porque eu estava me sentindo nessa posição. Por que eu tô todo arrepiado? E aí eu lembrei dessa aluna e me remeteu ao professor lá na sala de aula, trazendo esse encantamento e a importância, né, de isso acontecer em todas as fases da vida. Então, só tenho a agradecer por essa experiência ímpar. Obrigada, Bruno. Que relato bonito. Vocês estão me comovendo muito. Eu preciso trabalhar. Vamos parar, Samir, senão eu vou, senão isso aqui não vai para frente. Depois a gente conversa mais um pouco. Vocês são adoráveis. A literatura nos coloca nesse lugar, né? Nesse lugar humano. E aí, o melhor do humano aflora. Isso é muito bom. Mas hoje a gente vai, tá no nosso cronograma aqui, tratar dessa questão do cânone, né? Por que eu fiz essa seleção, né? Esse tema, dentro de todas as centenas de questões que temos para pensar sobre literatura para crianças e jovens. Porque tem um cenário muito frequente e muito provável de acontecer nas nossas caminhadas pela educação e pela mediação de leitura, que é uma busca, uma valorização do canônico, né, das obras universais, das obras nacionais, que são muito marcantes para a literatura, mas que as crianças não gostam de ler. Mesmo que quando elas não sabem o que está escrito, há uma mágica, né, há uma aura nessas obras que a primeira, salvo exceções, né? Imagino que aqui nesse grupo, a grande maioria, se não todos, não passou por isso. Nós somos crianças, fazemos parte daquele grupo de crianças estranhas que não podia ver o Machado de Assis na frente, que já queria devorar inteiro, né? Na minha casa, o meu pai chegou ao ponto de desligar a luz, porque ele mandava parar de ler, eu não parava, mandava parar de ler, eu não parava. Em casa ele sempre falava assim, meu Deus, todo mundo querendo que os filhos leiam e a gente querendo que essa menina pare de ler. Aí eu não parava, ele ia lá no cabo de força e desligava geral para eu dormir. Até que uma noite ele entrou no quarto e viu que naquela época era uma cama só para mim e para minha irmã, uma na cabeceira, outra nos pés, né? E aí eu estava com a minha irmã dormindo, com uma vela embaixo do cobertor, lendo. Aí, meu Deus do céu, o fim do mundo, essa menina vai matar a irmã e não para de ler. Lendo Machado de Assis. Então, assim, a gente, imagino que vocês também tenham várias histórias dessa, né, dessa vontade de ler, mas não é o mais frequente, né? O mais frequente é que as crianças, mesmo sem saber o que é que está escrito ali, fiquem resistentes ao cânone. E a escola, especialmente o ambiente escolar, se vê nessa encruzilhada de, ao mesmo tempo, ter que respeitar o gosto do leitor, o espaço do leitor, mas também ter que cumprir algumas metas do currículo e mesmo da educação cultural, né? Quer dizer, enquanto agentes culturais, enquanto formadores de leitores,
a gente se vê mesmo nessa posição de oferecer a grande literatura, né? Os grandes nomes, os grandes livros, né? Isso, tanto como educadores, como pais, como mães, né? A gente tem esse momento, né? Não vejo a hora da minha filha poder ler Crime e Castigo, porque foi um livro que transformou tanto a minha vida, tanto a minha perspectiva de mundo, né? Mas então, não sei quando isso vai acontecer, se ela vai querer, se um dia ela vai querer, né? A gente sempre se vê nessa situação de você quer ofertar, você tem certeza que a leitura vai ser boa, vai ser bom para você ler. Mas os jovens e as crianças, eles têm essa resistência. Como é que a gente sai disso, né? Como é que a gente pode atuar nessa encruzilhada? Então, a aula de hoje, a minha fala de hoje é pensando um pouco nesses aspectos, né? Tanto para a gente conseguir ter mais sucesso nessa oferta e nessa leitura, tanto quanto para a gente reconhecer mais o espaço da infância nessa encruzilhada, né? Então, eu vou começar dando algumas ideias básicas, iniciais, sobre o conceito de cânone. O que é um cânone? Né? O que a gente diz quando está dizendo isso? Né? Eu vou seguir aqui uma série de livros, de textos clássicos sobre isso. Vocês não se preocupem que no guia de estudos eu mando todas as referências, os textos, para vocês aprofundarem essa reflexão. Então, eu vou acompanhar aqui, especialmente Roberto Reis e Terry Eggington, tá? E conforme a necessidade, eu vou citar aqui alguns outros intelectuais, teóricos. Vocês não se assustem que depois no guia de estudos isso vai de uma forma mais organizada para vocês poderem retomar as reflexões. Bom, o termo cânone vem do grego canon, espécie de vara de medir, uma espécie de régua. Entrou para as línguas românticas com o sentido de norma ou lei. Posteriormente, os teólogos usaram o termo como justificativa para selecionar os autores e textos que deveriam ser mantidos na Bíblia. Interessa nessa relação da raiz da palavra e dessa ida para o termo, para a questão hermenêutica da Bíblia, o conceito de seleção. E seleção está aí embutido o conceito de exclusão. Quando você seleciona, você deixa outros de fora. Né? E a noção de poder. Há sempre um grupo, uma instituição, uma ideologia que determina o cânone. O termo evoca tudo isso. O cânone é seleção, é exclusão e é exercício de poder de algumas instituições ou de algumas pessoas. No caso das artes, e especialmente da literatura, que é aqui a nossa questão, o Ricardo Reis diz o seguinte, abre aspas, cânone significa uma perene e exemplar conjunto de obras. Perene e exemplar conjunto de obras. Os clássicos, as obras-primas dos grandes mestres. Um patrimônio da humanidade. A ser preservado para as gerações futuras e cujo valor é indisputável, indiscutível. Quando ele diz um patrimônio da humanidade, a gente já pode pensar, né, refletir. Que humanidade? Será que dá para a gente pensar numa humanidade uniforme? Uma humanidade que possa ser representada por 20 obras, 10 obras, né? O cânone do Harold Bloom, que a gente vai comentar daqui a pouco, são 26 obras. Será, por mais magníficas que elas sejam, será que elas dão conta da humanidade? Algo tão diverso, tão complexo, né? Bom, o cânone, ele é geralmente considerado universal, ou seja, referente a toda a humanidade. Outra característica de uma obra canônica é que ela é atemporal. Ela vale em qualquer época, ela não perde a validade. Então, o cânone
que a gente lê, por exemplo, da Grécia. O texto foi escrito há 2000 anos, a gente lê e chora, se diverte, reflete. Como pode, né, uma obra tão antiga nos tocar? Nós, bichos do século XXI. Mesma coisa com as obras do Shakespeare. De atualidade. Cada peça dele que você lê, você diz, nossa, é isso que está acontecendo. É isso que a gente está vivendo hoje, né? Ou é isso que eu estou sentindo agora. Então, ela é atemporal. Não se especifica o cânone, né? Dizendo de outra forma, a gente não especifica o cânone geograficamente, nem idiomaticamente. O cânone, a gente não olha para o Shakespeare e diz ele é a Inglaterra. O Shakespeare é nosso. Shakespeare é uma literatura do mundo, né? Apesar de ser ocidental, basicamente, a gente diz isso, né? Que o cânone não tem uma circunstância nem temporal, nem geográfica, nem idiomática. Mas tem, né? Porque quase todo o cânone é ocidental, escrito em inglês e francês, alemão e russo. Russo menos, mas tem também. Então, veja, na própria definição a gente já encontra cacos, né? Porque... sim, escrita por homens brancos. Né? Isso também é outra coisa bem comum em cânone universal, né? Não existe cânone escrito por mulheres, né? Por que será? E outra característica do cânone é que ele é ahistórico, sua capacidade de significação em qualquer época. Não pressupõe as especificidades nem do seu tempo, nem do tempo do leitor. O Ricardo Reis vai dizer o seguinte, abre aspas, os monumentais clássicos contêm verdades incontestáveis, atemporais e universais. Transcendem o seu momento histórico e fornecem um modelo a ser seguido pelos escritores mais jovens, né? Então, quando a gente diz que os escritores, não existe escritor sem leitura, é nesse sentido, os escritores têm que ter conhecimento do cânone. Não necessariamente para fazer igual, para tentar fazer igual, mas também para discordar, para fazer diferente, enfim, para inovar, né? Mas vamos pensar um pouquinho mais sobre essa discussão sobre o valor. Como se decide o cânone? É nesse ponto que a questão do cânone se desdobra na questão do valor. Por que algumas obras têm mais valor que outras? E quem é que decide isso? Quem decide o cânone? Modernamente, já o cânone estabelecido e assumido durante o final do século XIX até meados do século XX, para justificar o valor, tínhamos dois argumentos. São argumentos que são usados com mais frequências. Sobre as qualidades intrínsecas da obra, como a literariedade, para usar um termo dos formalistas russos, ou estilo e habilidade em usar a função poética da linguagem. E o outro argumento, um pouco bem mais subjetivo, que na maioria das vezes não é referido diretamente, mas tem sobre o autor e seu texto, tem a ver com o autor e seu texto, estarem do lado certo da história da classe dominante. Ou seja, defenderem ideias políticas e posições ideológicas coincidentes com as assumidas pelos responsáveis pelo cânone. Quem são os responsáveis pelo cânone? A crítica literária, militante na imprensa e na academia, as instituições culturais e educacionais e as grandes editoras. Claro que há aí opiniões diversas e até contrárias, mas, no geral, eles tendem a concordar no ponto de vista geral. Então, esse do lado certo da história é assim,
daquela obra está dizendo o que essa classe, o que essas pessoas, o que essa, eu vou chamar elite cultural, que não necessariamente é uma elite financeira, né? Mas uma elite cultural do país está pensando naquele momento, né? Eu acho que um exemplo para a gente agora é o Torturado, né? É incrível como o Itamar conseguiu colocar tão belamente naquele texto o que a gente estava precisando ouvir, o que a gente estava precisando ver, né? Então, rapidamente, o livro dele foi alçado a um livro que nos representa, que nos diz, que provavelmente vai entrar para o cânone nacional, né? Então, houve esse encontro, né? Essa coincidência, né? Entre aspas. Claro que não, o artista é o antena da raça, né? Como diria o Point. Bom, críticos renomados como o Terry Eglinton, o próprio Ricardo Reis, entre outros, vem reputando o debate na medida em que evidenciam, vem repautando, né? Vem redimensionando esse debate, na medida em que fica cada vez mais evidente os interesses ideológicos e comerciais por trás da preservação do cânone. O Eglinton, que é um teórico marxista, ele discute com detalhes as ideologias por trás do juízo de valor das obras. Vou fazer uma citação dele, abre aspas. Não existe uma obra ou uma tradição literária que seja em si, a despeito do que se tenha dito, ou se venha a dizer sobre isso. Valor é um termo transitivo. Significa tudo aquilo que é considerado como valioso por certas pessoas em situações específicas, de acordo com critérios específicos e à luz de determinados objetivos. Então, ele está aqui indo para esse caminho que a gente está querendo chegar mesmo, que é de que o cânone, ele é marcado, ele não é um relâmpago do céu, ele está todo permeado por contextos históricos, financeiros, ideológicos, né? Então, há de se ficar atento com isso, né? Como nós somos, da formação do nosso cânone pessoal. Vamos falar disso já já, né? Tem o cânone universal, tem o cânone nacional, tem o cânone educacional, que é o que a escola considera os livros canônicos, mas tem os cânones pessoais, que são os nossos 10 livros que ninguém pode mexer, que está lá na estante. Quem pôr a mão, a gente... Não, põe a mão! Brincadeira. Um dos pontos mais interessantes da argumentação do Terry Eglinton é que talvez não sejam as obras canônicas que permaneçam interessantes, mas sim o nosso olhar sobre elas. O modo como a gente lê essas obras é que fazem com que elas fiquem o tempo todo sendo interessantes. O modo de ler e interpretar as obras é constantemente reafirmado nas escolas, nas faculdades, na imprensa. E se o modo de ler não muda, os interesses e os valores permanecem os mesmos. Olha a importância do professor aqui, né? O professor de literatura, ou o mediador de leitura de literatura, ele tem esse poder de fazer a manutenção do cânone, manter sempre essas leituras que a gente está considerando valorizadas, ou transformar o cânone. Trazer outras obras que ele ache tão quanto boas, quanto essas que hoje são canônicas, para a leitura. E esse movimento, que falando assim, né, pode parecer tão pequeno, tão insignificante, mas de uma forma massiva, e transforma o cânone, porque o modo de ler muda. A gente vê isso acontecendo agora, né? A gente está aprendendo a ler as imagens, se abrindo mais para ler a literatura que se aproxima das imagens, e isso está fazendo com que a gente reveja o cânone. A gente já olha
para as obras do passado e percebe, sente falta, né, desse trabalho com as imagens. Tudo é muito demorado, porque são processos históricos, essas coisas não mudam assim de uma semana para outra, mas a gente já começa a ver essa alteração. Uma alteração muito significante é essa provocação que eu fiz agora sobre a ausência das mulheres no cânone. A gente está constantemente fazendo esse esforço, especialmente nós mulheres, para que isso seja revisto, né? Onde é que estão as mulheres que escreveram? Porque elas escreveram, elas estavam escrevendo. Onde é que estão as obras delas? Por que essas obras não são valorizadas, né? O mesmo acontece com os escritores negros, os escritores africanos ou de descendência africana. O mesmo acontece com os escritores de línguas que não são as línguas, os idiomas clássicos, inglês, francês, italiano, né? Como a gente aqui com o português, né? Foi uma grande questão a ausência do Machado de Assis na lista que o Harold Bloom fez do cânone universal, e o Machado de Assis não estava lá, né? Então isso foi algo tão que incomodou tanto que ele voltou atrás e colocou Machado de Assis. Ele pediu desculpa e reconheceu que ele errou. Mas é sempre esse trabalho de vigilância, né? Esse questionamento que a gente tem que ter diante do cânone, né? Vamos mais para frente, estou me adiantando aqui. Então... Professora Beth, só apontando, o pessoal lembrou, os escritores indígenas também, né? Também. E só aproveitando, já que para não fugir do tema, né? A Andréia colocou assim, perguntando, né? Da forma que você está falando, parece que os aspectos da história cultural também permeiam a literatura e a mudança do cânone? Uma pergunta. Que os aspectos da história cultural também permeiam a literatura e a mudança no cânone? Sim, com certeza. Não só a cultural, mas política, né, social, essa dinâmica toda é multifatorial, né, do que vai atingindo as nossas, especialmente da elite cultural, que é quem decide, né, o que é uma obra boa, né, ou o que é uma obra que representa a humanidade. Isso é muito abstrato, né? Representar uma humanidade. Veja que eu não estou negando, e ninguém que diz isso, ninguém que está elaborando essa discussão, nega o cânone que a gente tem aí. Né? Aquela lista que o Harold Bloom fez, que é a mais polêmica de todas, ninguém nega que ali só tem clássico mesmo. Todos os autores que estão ali são fenomenais, não é isso. A questão é que o que o cânone deixa de fora, não é o que o cânone deixa de dentro. A questão é que é uma seleção que exclui muito, esse processo da exclusão que nos incomoda. Por que o cânone tem que ser tão restrito? Por que a gente não abre isso e põe mais diversidade, põe mais obras que saem desse percurso, né? Então, veja que aparece aí a função que a crítica e os professores de literatura têm no estabelecimento e na preservação do cânone. Mas note-se que não é por acaso que o Antônio Cândido vai advertir sobre a importância da sala de aula ser povoada com diversidade de texto, de autores e de autoras. O autoras eu estou pondo por minha conta, mas, né, tá valendo. Para que os alunos possam constituir um repertório amplo e capacidade de formar uma opinião pessoal sobre os livros. Isso é a nossa meta máxima, né? Que os alunos também cheguem ao ponto de terem os seus cânones pessoais, de terem lá os seus livros, que não, essa é a minha riqueza, né? A riqueza poética que cada um vai carregar. Essa é a nossa meta máxima, né? Ele, como muitos críticos que atuam, ele que eu digo, o Cândido, como muitos críticos que atuaram no início da segunda metade do século XX,
questionaram uma parcela do cânone tradicional para alojar novas obras, aquelas mais próximas das referências estéticas e ideológicas da modernidade. Tanto Cândido quanto a professora Gilda, a esposa dele, que inclusive era parente do Mário, né, Mário de Andrade, eles fizeram muito, né, para incluir os modernistas no cânone. É até engraçado, eu estava falando agora, né, Celi, de Semana Moderna, é um paradoxo, né, porque eles chegam para arrebentar com tudo, para questionar tudo, para ser contra tudo, e aí eles viram o cânone nacional. E aí eles não iam gostar nada disso, né? Não. Verdade. É um paradoxo. Mas, enfim, o que eu quero ressaltar é que não se trata de um jogo entre bandidos e mocinhos, pois o estabelecimento do cânone é disputa de poder, de espaço. Pode mais quem argumenta melhor e mais, principalmente mais, em quantidade, né? Quem argumenta mais. Quem tem acesso aos espaços nobres dos meios de comunicação e está nas universidades mais prestigiosas, tem mais acesso a essa mudança de cânone. Dito de outro modo, não há crítica com isenção de valor, de preferência. Cabe ao leitor crítico ter esse horizonte. Então, não há nenhuma seleção de crítico, de professor, né, que não venha com com seus valores, com as suas preferências. O leitor é que tem que saber perceber isso e ter a sua própria opinião sobre a leitura, né? E ter, como tem hoje, isso já está garantido, né? A liberdade de gostar ou não gostar, né? Não é porque é canônico que todo mundo tem a obrigação de achar que é bom, né? O Reis diz o seguinte, abre aspas, não se questiona o cânon, simplesmente incluindo um autor não ocidental ou mais algumas obras escritas por mulheres. O novo cânone, de certo, não lograria evitar a reduplicação nas hierarquias sociais. O que ele está querendo dizer aqui? Não adianta também a gente ter uma atitude reformista de dizer, não, vamos colocar uma mulher preta, um índio nesse cânone, pronto, o cânone não adianta, porque a gente vai de novo estar formando um outro cânone. É sempre uma ideia de restrição, é sempre uma ideia de uma seleção que mais exclui do que inclui, né? Já seria bem bom, já seria um passo bem interessante se a gente conseguisse trazer essa diversidade para o cânone universal, mas é tudo tão difícil, né? Outro dia eu estava assistindo aquele filme da Maestrina, da Antônia, não sei se vocês viram, tá no Netflix, a primeira maestrina do mundo, e aí o filme todo passa contando a dificuldade dela de conseguir ser maestrina num ambiente que só homem, não podia estudar, não podia trabalhar, dificuldades assim absurdas, essas histórias que estão cheias por aí. E ela consegue ser a primeira maestrina do mundo. E a gente está assistindo e fica, né, que maravilha. Aí vem sabe aqueles letreiros no final? E aí o letreiro informa pra gente que existem 20 maestrinas no mundo só. Nesse momento. A história aconteceu lá no início já tem quase 100 anos a história, e a gente não mudou nada. Que nas últimas premiações, né, os melhores maestros do mundo, nunca teve uma mulher eleita como melhor do mundo. Mas como é tão devagar isso, essa mudança é tão lenta, né, tão mais lenta do que a gente precisava. Mas, enfim, continuando aqui a citação. O problema não reside no elenco do texto canônico, mas na própria canonização, que precisa ser destrinchada nos seus emaranhados vínculos com as malhas do poder. Fecha aspas. E aconselha que o melhor
ele aconselha que o melhor é saber quem fala, qual instituição está falando, qual classe social, qual credo, qual ideologia, qual grupo, qual religião está agindo na determinação daquele cânone. Quem vem sendo especialmente, quem vem questionando isso especialmente, são os estudos atrelados à corrente dos estudos culturais. O principal argumento é bastante evidente e definitivamente deve ser levado em consideração a ausência no cânone de tudo que é diferente do homem branco, classe burguês, escrevendo em idiomas imperialistas. Mulheres, negros, pobres, de países periféricos e não ocidentais ficam fora. Para quem defende o cânone, o contra-argumento também é forte. Para a literatura canônica, eles dizem, não importa o social, não importa de onde o escritor veio, mas sim a qualidade do texto. Então, não é porque uma mulher negra e pobre escreveu que é bom o suficiente para ser canônico. Acrescenta-se aqui ainda que se amparam justificativas para não ser editada, criticada ou lida, né? Quer dizer, eu acho que é uma coisa mais grave ainda, né? Porque quando essa crítica mais tradicional, mais clássica, vai dizer, não, a gente não olha a procedência de ninguém, a gente só olha o texto. Primeiro está dizendo que nunca coincidiu de uma pessoa com um perfil que não seja homem, burguês, escrever bem, né? No fundo, quando se fala isso, é isso que estão dizendo, né? Que já se sabe que pessoas periféricas, pessoas pretas, indígenas, não vão conseguir escrever um texto tão bom quanto eles acham que é. Que é um horror, mas é isso que essa crítica está falando, né? E outra é que quando o cânone, né, quando o pensamento canônico estabelece esse perfil, ele tira a oportunidade dessas pessoas serem editadas, serem publicadas, serem lidas, né? Porque aí o cânone determina todo o sistema literário. O cânone acaba dando as cartas do jogo, né? E foi isso que a gente viveu até agora, e eu espero que esteja realmente acontecendo uma mudança. A gente vê mudança, né? Então, essa ideia da qualidade intrínseca do texto, que tanto nos acompanha nos estudos literários, ela tem que ser vista com cautela, porque ela é a base para a justificativa do estabelecimento do cânone com bases em preconceito, né? Um dos grandes nomes da defesa do cânone é o Harold Bloom, com seu livro O Cânone Ocidental, né, que foi editado lá na década de 90. Vocês devem se lembrar, foi muito polêmico, né? No Brasil, houve essa grande polêmica que eu falei do Machado de Assis, especialmente o James Ginsburg e a Leila Perrone Moisés, foram os dois intelectuais que mais atuaram contra essa lista do Bloom. Então, na lista dele, tem Shakespeare, Dante, Goethe, Cervantes, Joyce, Tolstói, Proust, Kafka, Neruda, Borges, Fernando Pessoa, Beckett, entre outros. São 26 no total. Ninguém vai discutir que aqui só tem maravilhas, né? Mas houve essa história, né, de se questionar uma ideia de totalidade, de palavra final, de verdade indiscutível, e a falta de diversidade regional e idiomática, né, disso que ele chama Ocidente, irritou muito as pessoas no mundo todo, não só aqui no Brasil, mas aqui a coisa foi intensa, tanto que ele volta atrás e inclui o Machado de Assis. Outro ponto de atrito do livro do Bloom e de defesa geral do cânone é o desrespeito público para com os estudos culturais. Ele foi muito grosseiro com os críticos que pensam diferente dele, né? Ele chegou a dizer que do jeito que a coisa ia,
a gente acaba achando que Batman era literatura, que rock and roll era literatura. Aí ele foi, sabe quando o preconceituoso quer arrumar o que falou, só vai piorando, né? Ele ofende mais gente ainda, enfim, nem vale a pena. Mas muita coisa foi revista, muita coisa ele voltou atrás, outras não. E a gente continua nesse questionamento, né? Tô finalizando, já vou abrir para a gente trocar algumas ideias sobre isso. Eu só quero dizer ainda do livro da Leila Perrone Moisés, Altas Literaturas. É um livro interessantíssimo, em que ela vai estabelecer como grandes autores e críticos renomados estabelecem o seu cânone pessoal. Né? Então, ela estudou especificamente o cânone pessoal do Ezra Pound, do Eliot, do Borges, do Ítalo Calvino e do Haroldo de Campos. Olha só, nenhuma mulher, né? É difícil, né, gente? Como esses escritores e pensadores escolheram as obras que escolheram para ser o seu cânone pessoal. É interessantíssimo. E ela, então, levanta aqui algumas dos critérios. Eu acho esse ponto interessante, porque eu sempre me pergunto isso. Quais os critérios para escolher uma boa obra? E aí ela fez um levantamento dos critérios que esses autores tiveram, né, para escolher as obras que eles acham importantíssimas. Então, vamos lá. Uma maestria técnica excelente, literariedade, né? Concisão, exatidão, visualidade e sonoridade, intensidade, completude e fragmentação, impessoalidade e novidade. Essas são as características que ela conseguiu perceber. Ela foi consultar documentos pessoais, cartas, artigos críticos e a própria biblioteca deles para chegar nessas conclusões. O nome do livro é Altas Literaturas. Recomendo muito a leitura desse livro. Bom, o assunto é bastante amplo. Eu fiz aqui uma apresentação breve e eu queria estabelecer aqui, eu não sei se a gente abre para discutir um pouco, se eu continuo, porque assim, como é que a gente estabelece então os cânones, né? Premiação é um grande caminho para as obras que ganham prêmios. As obras que são editadas em editoras renomadas, né? Então, companhias da Letrinhas, Modernas, Brinquebook, Antiga Cosac Naif, enfim, várias dessas editoras que a gente reconhece como excelentes, isso ajuda. O reconhecimento dos iguais, ou seja, dos outros autores. Os escritores citados por escritores, indicados por escritores, acabam dominando a cena também. Reconhecimento da crítica acadêmica, tanto que a gente chama a crítica literária, né, a fortuna crítica de um autor. Por que fortuna? Porque a riqueza para um autor é ser objeto de estudo na academia. Então, quanto mais o autor tem de mestrados e doutorados e artigos científicos dedicados à obra dele, mais importante a obra dele é, né? Os herdeiros gostam. Outro item importante é a imprensa, né? Como que a imprensa, e agora eu tenho que atualizar meu texto, né? As redes sociais recebem e continuam falando da obra. Nós temos um cânone universal, que eu acho que em termos de grandes obras, é isso aqui que eu citei, mas eu queria agora que a gente voltasse o nosso olhar para a literatura para crianças, porque esse mesmo movimento que eu falei aqui, de uma forma mais genérica, e que
talvez por minha culpa, fez com que a gente pensasse só em obras não direcionadas a crianças, também se dá na literatura para crianças, né? Nós temos um cânone universal, um cânone nacional, um cânone da escola, um cânone escolar e um cânone pessoal de cada um de nós de literatura para crianças, né? Então, agora, Samir, se você achar que tudo bem, ou se a gente deve fazer uma paradinha, eu só queria estabelecer 3 grupos de problemas para a gente pensar um pouco aqui e continuar pensando no guia de leitura, no guia de estudos que eu vou mandar para vocês. Nós temos grandes nomes da literatura universal para adultos, que é esse tipo de cânone que eu citei aqui, né? Então, no cânone nacional, Machado de Assis, Azevedo, Graciliano Ramos, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, etc. Depois nós vamos ter o cânone para crianças, que é Machado de Assis, Lígia Bojunga, Ruth Rocha, que eu vou citar com mais vagar esses nomes. E um terceiro grupo, que é quando o cânone escreve para crianças. Aí eu queria me demorar um pouquinho mais nisso, né? Quando James Joyce escreve para criança, quando Saramago escreve para criança. Então, acho que são três momentos aí para a gente, que eu queria falar ainda um pouquinho de cada um, de como isso nos ajuda no nosso dia a dia como formação de leitores, e do que a gente tem que ficar atento. O que você acha, Samir? Continua nessa toada ou a gente faz uma parada para algumas trocas, você que está aí vendo o chat? Eu acho interessante dar uma continuidade, mas eu até peço, quem tiver colocações, observações, pode ou levantar a mãozinha ou colocar a questão, tá? Mas eu acho que o pessoal tá muito... Eu, pessoalmente, estou muito interessado, né? E o tempo tá contra nosso favor, né? Pois então, eu acho que é melhor dar continuidade, professor. Tá bom. Sendo autoritário, né? Não ouvir todo mundo, mas se alguém for contra, pode me avacalhar aqui no chat. É a função que te cabe, Bom, então eu vou avançar nesses três grupos. Vou começar, já que a gente já está por aí mesmo, no grandes nomes da literatura universal, nessa literatura, vamos dizer, para adultos, né? Não endereçadas a crianças, né? Então, aqui eu retomo o que eu disse no início. Aqui tem um problema, uma encruzilhada, né? Uma resistência do jovem leitor com esses livros, né? Não é muito comum que eles gostem, mas a gente sempre acaba nessa situação de que é preciso, acreditamos que é uma leitura boa. Então, como aproximar esses leitores dessas obras? Como fazer isso de modo prazeroso? E aqui eu quero abrir um parênteses, que na verdade não é o parênteses. Na verdade, tudo que eu estou falando é parênteses, e isso que eu vou falar agora que é o principal, que é o AEL, esse projeto que a Suelizinha idealizou e que vocês todos, de alguma forma, estão dando continuidade. Suelizinha, aí que eu falei que eu precisava de você aqui, porque se eu falar alguma coisa errada, você já me corrige, né? Mas é como eu vejo, como eu estou entendendo o AEL. A proposta do AEL, ela vem de uma ideia clássica, ela vem de uma ideia de cânone, porque ela busca inspiração na Academia Brasileira de Letras. O que é a Academia Brasileira de Letras? É a casa do cânone nacional. É ali que tem todas as referências, com todos os problemas possíveis. Ausência de mulheres, ausência de negros, ausência de indígenas, tudo isso que eles tentam corrigir de vez em quando, colocando uma Nelly da Pinhon, agora parece que vai entrar, né, um indígena, não sei se vai, mas é a academia. Houve uma época que a gente criou até um ranço, né? Quando falava que era da Academia Brasileira de Letras, a gente... Ai, meu Deus, não quero, não vou fazer parte, não vou escutar. É algo até que está mudando. A academia fez, né, uma outra aproximação com a sociedade,
E os intelectuais que hoje ocupam a cadeira estão muito mais abertos, muito mais ativos, muito mais próximos, né, dos leitores, o que é muito bom. Mas a Suelizinha, ela foi muito, teve muita astúcia, foi muito inteligente quando ela pensa esse projeto. Porque ela transgrediu a norma, né? Ela colocou do avesso a ideia de academia quando ela traz a academia para as escolas públicas da cidade de São Paulo, né? Que quando a gente diz isso, a gente está dizendo periféricas, né? Não que não tenha escola municipal nas zonas centrais, mas a nossa ideia sempre remete às escolas periféricas. Então, criar academias de estudantes, né? Colocá-los nesse lugar, ao mesmo tempo que aproxima a literatura das crianças, aproxima as crianças desse lugar prestigioso, desse lugar em que, em tese, todos os escritores estão batalhando para estar, os imortais, os que nunca vão ser esquecidos. Então, é tão dinâmico, e vocês estão com tanto... Eu fico tão contente de estar fazendo parte um pouquinho desse processo, me orgulho, porque é dinâmico demais. A criança ao mesmo tempo, quem escolhe, ou seja, ela está tendo a oportunidade de formar cânone, ela não precisa necessariamente escolher um autor do cânone para ser o seu cânone, que cada escola, cada academia... Sueli, se eu estiver falando alguma coisa que não você me corrige. Cada academia está construindo o seu cânone, né? Então, eles têm a liberdade de confirmar opções canônicas e de renovar o cânone. Isso é maravilhoso. A outra questão, além dessa, eles se transformam em escritores. Eles também estão nesse centro de atenção, de holofote, né? Que é um outro lado da mesa. E tem um terceiro lado nessa mesa, que eles também ocupam, que é de crítico literário, né? Então, por isso que eu, organizando essa aula, Sueli, eu fiquei muito motivada, porque tem tudo a ver com a academia. Não foi pensado, sabe? Eu tenho essa fala sobre o cânone já há uns 6 anos. E quando eu vi a oportunidade de trazer essa questão aqui, eu achei interessante, porque tem muito a ver, não é? Com a academia. Discutir o cânone, reafirmar o cânone, aproximar as crianças da boa literatura, né? Não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso nesse momento. Então, muito... A gente que está no projeto, né? Todos nós aqui que participamos, a gente sabe, principalmente Samir também vai poder acrescentar algo aí. De início, esse era até no início mesmo, e quando a gente pensava numa expansão, esse era um ponto de crítica mesmo, sabe? Falar assim, puxa vida, uma academia de letras, imaginando que seria uma elite no sentido de, como você disse, a escolha, ela também preconiza uma exclusão, à medida que você inclui uns e exclui outros, né? Então, a própria palavra academia, né, remetia a essa ideia de que talvez fosse uma academia estudantil, né, uma academia de letras na escola. O que seria? Então, tendo o modelo da Academia Brasileira de Letras, né? Então, algo que a gente teve já a intuição de desconstruir, mas sem falar muito, só com as atitudes mesmo, foi essa de que, primeiro, que é um projeto totalmente de inclusão, né? Não tem nenhum requisito, né? Quando as crianças falavam para mim assim, o que precisa para entrar para a academia? Eu falava, entrar.
A gente vai estar em algum lugar, vai ter uma porta, abre essa porta e entra. Assim você entra para a academia, para a EL, né? E nenhum pré-requisito mesmo, né? No começo, eu imaginava... Bom, a ideia dá 2 ideias centrais, né? Para vocês se situarem. A ideia da academia como uma agremiação, um conjunto de pessoas que se interessam por um mesmo assunto e querem se aprofundar nele. Então, quando eu entrava nas salas para explicar o que era uma academia, o que seria a academia de letras, e eu colocava a palavra academia, isso bem no comecinho, quando eu comecei a entrar nas salas de aula e convidar as crianças e os jovens a participar do projeto. Eu perguntava para eles o que era uma academia, o que eles achavam que era uma academia. Então, a grande maioria mesmo, naquela época, falava que se referia a alguma coisa de fazer ginástica, praticar esportes. Era essa a ideia, academia. Falava, tudo bem. Vocês já ouviram falar em academia de música, academia de dança? Não. Vocês já ouviram falar numa academia de letras? O que seria uma academia de letras? Então, eles imaginavam as letras mesmo, o ideograma, né? O A, B, C, D, o símbolo da letra. Sim. E o que tornava comum esse conceito? Tornava que era uma reunião de pessoas interessadas num determinado assunto, que poderia ser música, dança, cinema, algo que você gostasse e quisesse se aprofundar. Esse é um ponto. Outro ponto, a relação de amizade que existe nessas reuniões, relação de troca, de união, de família mesmo, né? Tanto é que com o tempo eles mesmos falaram em família EL, né? Família EL, eles criaram esse termo. Eles falam assim, nós somos uma família, né? Então, e os valores, né? Como pano de fundo, os valores, solidariedade, amizade, respeito. Eu ficava muito chocada nas aulas quando alguém não sabia, não conseguia ler com fluência, né? E ficava envergonhado e os outros riam. Então, desmistificar isso, né? Que todos, cada um está no seu momento, vai despertar no exato momento e vai também aprender a ler sem pressa, que ia chegar o momento dele. Então, a ideia da academia como uma agremiação de estudantes, por ser uma academia estudantil, né? Sendo estudantil, nós iríamos trabalhar com a formação de leitores. Ora, para formar leitores, nós precisávamos considerar e respeitar o que fosse trazido por ele, sempre. Então, aí também já dá um conflito. Então, ninguém vai indicar, não, mas nós vamos ouvir, respeitar, aprender sobre aquele autor que ele está trazendo. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu falei, meu Deus, eu nunca ouvi falar, eu vou estudar. E daí, você lendo a obra, ou que seja um livro daquele autor que você não conhece, você descobre ali traços, vestígios de uma literatura mesmo, verdadeira, literatura tal qual nós entendemos, né? Literatura, quer dizer, onde dá para você abstrair de um livro que é trazido por ele, onde está aquele, onde nós poderíamos focar para aceitar, para compreender e para ler também
ir além, ir além. Então, o mais gostoso é você acompanhar essas crianças e perceber como eles mesmos vão se tornando críticos daquela leitura que eles fazem. Isso não é uma coisa da noite para o dia, mas eles mesmos vão percebendo, pelo tempo que eles permanecem na EL, eles vão percebendo de ouvir outros, porque como há uma convivência heterogênea também, né, os mais novos convivem por ciclo, né, ciclo de alfabetização, interdisciplinar e autoral, eles convivem com idades semelhantes, mas não necessariamente das mesmas idades, né, e há momentos em que eles trocam juntos, há momentos em que eles se encontram. Então, eles vão percebendo como por exemplo, nos seminários que eles fazem, nas pesquisas, eles vão percebendo, sabe? Poxa, o meu autor, meu amigo literário, fala de um jeito diferente, ou escreve de um jeito diferente, que eu gosto, e que eu também vou passar para os colegas essa experiência minha de leitor, né? E eles vão crescendo, eles vão se tornando como a gente, eles vão se tornando mais, como vou dizer, exigentes com eles mesmos, entende? Então, como acontece com a gente? Porque eu considero que não há muita diferença do adulto e para a criança nesse sentido. Só que eles precisam da gente, aí que entramos nós, né? Os professores, os coordenadores, os mediadores, porque sem dizer, nós vamos acabar dizendo o que nós pensamos, trazendo autores de uma forma diversificada, trazendo e apresentando nos seminários e nas pesquisas, nós vamos incentivando que esse repertório se amplie, né? Se amplia para eles e para nós também. E aí vão acontecendo os milagres, muitos milagres eu presenciei já. E vocês também, tenho certeza. Então, essa ideia da academia, né? Academia Brasileira de Letras, Academia Paulista de Letras, a própria academia que eu faço parte, Academia de Letras de Campos do Jordão, as academias instituídas oficialmente, né? E que tem nós temos um modelo aí, no sentido de que eles, vamos dizer, tomamos posse dos autores, né? Numa academia de letras, são empossados, né? Existem as cadeiras literárias, a estudantil também, as cadeiras literárias, o momento solene da posse, os rituais, que são muito importantes, na minha visão, porque os rituais, eles constroem uma identidade, um respeito, né? Um amor mesmo, de verdade, por aquilo que você professa. Então, as crianças vão se apropriando de tudo isso, quase que com leveza, né? Porque o ambiente é de harmonia. Não há uma intenção de um se sobrepor ao outro, muito pelo contrário, né? A ideia da união, da solidariedade, da amizade, do respeito, tanto é que nos momentos como agora, né, hoje eu estava vendo, e todo ano, na Semana de Arte Moderna, as escolas se encontram nas apresentações. Ora, estão lá no palco como protagonistas das peças literárias, das danças, das artes ali, todas misturadas. Ora, estão assistindo e aplaudindo aqueles que estão se apresentando. É muito emocionante ver que quando há um esquecimento de um texto, quando há algum momento acontece de nervosismo,
o silêncio que predomina numa plateia de 500 crianças e adolescentes, respeitando e torcendo para que se recupere logo, porque ali eles estão vendo não a sua escola, não aquele grupo, não o nome do autor, o patrono da sua escola, eles estão vendo a El, que é única, ela existe em todas as regiões, ela é subdividida por questão de como colocaríamos todos juntos, não é mesmo? Mas como há um ritual, como há as ações se repetem da mesma maneira e com o mesmo sentimento, então eles se tornam únicos. Então, isso faz parte de uma academia de letras, faz parte da Academia Brasileira de Letras. Se vocês virem vídeos da academia, chama muito atenção quando os acadêmicos, aquelas pessoas já de bastante idade, né, ilustres acadêmicos, de verdade, quando eles falam dessa convivência, é exatamente assim, é uma convivência feliz, sabe? Até uma vez, o Samir levou um vídeo, eu acho que ele deve estar se lembrando agora, que um dos acadêmicos falava assim, a gente quer que sejam pessoas que queiram ser muito amigas, porque nós vamos conviver muito tempo. Eu lembro que era uma fala bem assim, sabe? Simples, mas uma fala que reflete isso. A convivência pacífica, harmoniosa na escola, que leva-nos, né, à cultura da paz. Então, esse objetivo da cultura da paz, que está implícito nessa formação de pessoas que estão querendo se aprimorar no mesmo assunto, que é a literatura, que são as letras, que é o amor à leitura e tudo mais, pelo fato de receber todos da mesma maneira, então, receber crianças que não sabiam ler, que tinham vergonha de ler alto, que não se colocavam, não falavam sua opinião, e que começam a se descobrir dentro delas um potencial muito grande, que não é diferente, não difere, não tem nada a ver com o ter, com a região que ele mora, com a situação de vida, não tem. Visitando muitas vezes a casa, né, de acadêmicos, né, das escolas onde começou tudo, lá no Vieira, por exemplo, me comovia ao ver uma situação doméstica difícil, onde você parava e pensava naquela criança, naquele adolescente, pré-adolescente, que estava comigo nos encontros literários, com um brilho no olhar, com um sonho em vista, e com a crença nesse sonho, e que na casa humilde em que vivia, havia lá sabe esses caixotinhos de feira, cobertos com uma toalhinha e um livro em cima. O livro que eu estou lendo, o livro do meu amigo literário. E isso muda tudo. Então, quando a gente acredita nisso, né? O modelo da imortalidade, né? Lembro que sonhei a El assim. Eles têm direito ao melhor de tudo. Eles têm direito ao melhor de tudo. Então, por que é bonito? Por que eles colocam uma capinha tão bonita? Por que recebem medalhas? Por que assinam a posse? Porque eles merecem. Porque eles merecem o melhor e tem que ser tudo muito bonito para eles. Então, assim, eles vão se olhar de uma maneira diferente, bonita também. E vão se considerar capazes, e vão se enfileirar
com as pessoas que lutam por um mundo melhor, pelas pessoas que não brigam por um mundo melhor, no sentido da briga, da luta. Eles é com a palavra, é com a literatura, é com a força do coração, do sentimento, que é muito maior que tudo, é muito mais poderoso que tudo. Então, nós chegamos perto deles e somos mediadores de verdade, na medida em que muitas vezes somos espectadores do que vem, e que vem, vem, vai vir, vem. Se a gente persistir, perseverar, vem. E você está vendo isso, eu falo em 16 anos de AEL, em 5 anos de semeadura antes, embaixo das árvores da escola, sem nenhuma estrutura maior, mas onde o mais importante sempre existiu, o ato de vir por vontade, sem obrigação, de vir fora do seu horário de aula, sair de casa, deixar o que fazia por pura vontade, se reunir com colegas e com uma professora, com a gente, às vezes para falar que só queria ficar um pouquinho mais com a gente durante a semana. Vocês devem ter ouvido isso também. Professora, eu queria só ficar no começo 1h30 por semana a mais com a senhora. Olha que lindo, né? O amor que traz. E aí, quando vem chegando aquelas crianças que não têm, às vezes, aquela postura acadêmica, né? O PA que a gente fala, postura acadêmica. Imagina, você falar para alguém que não sabe nada de AEL, em postura acadêmica, vai pensar que nós estamos falando de modelar alguém com a perfeição, modelar alguém para que ela fique sempre quieta, sempre comportada, seja um exemplo de comportamento em tudo que fizer, que nunca tenha falhas, e nunca passa pela nossa cabeça nada disso. Essa postura acadêmica é uma postura respeitosa para consigo mesmo. É você perceber, se espelhar em quem realmente merece, criar ídolos de verdade. Meu Deus, eu me lembro do dia, de uma semana de arte moderna também, na Academia Paulista de Letras, quando Maurício de Souza saiu daquela reunião da quinta-feira, do chá, né, das 5, até isso nós temos os chás literários, tudo. Então, tem um modelo, né? E aí, quando Maurício de Souza adentrou, por ele mesmo, entrou ali no auditório onde nós estávamos nos apresentando, e aquelas crianças deliraram, porque estava entrando Maurício de Souza, escritor. Quando você leva a um seminário, como muitas vezes aconteceu comigo, assistir a um seminário de um acadêmico em determinada escola, e eu pegar um livro meu, porque gostava de levar a saber antes, o seminário sobre quem? Sobre cura coralina. Quem vai fazer? Aí levava um livro para dar de presente para aquela criança. E na pressa do dia a dia, correndo para lá e para cá, meu Deus, não comprei nada, não comprei um livro. Aí pegava um da minha estante, um livro já abatidinho, de ser tão mexido, né? Um livro visivelmente não novo, claro, e eu escrevia umas palavrinhas para aquela criança, e quando esse jovem, essa criança, pegava aquele livro e punha perto do coração, como a gente faz, nós que amamos a leitura fazemos, quando você falou dos seus cânones pessoais, esses que a gente abraça, né? A gente abraça aquele livro, e você vê uma criança, um adolescente de 14 anos, 13 anos, fazer esse mesmo gesto com um livro usado. É grande demais. Então, é uma coisa que vem acontecendo sem imposição, né? Sem imposição, porque nunca a gente fala nada assim. A gente ouve, aceita, a gente não repreende. Na sala de aula, eu mesma, professora, quantas vezes eu falava, oh, meu Deus,
Oh, filho, vamos colaborar, né? A gente trouxe aqui um material para vocês hoje tão legal, mas vocês precisam ficar mais quietinhos. Vamos! E na academia, não tem nada disso, porque aquele mesmo aluno que fazia todas as peraltices que você pode imaginar, chegava como acadêmico, os encontros literários e das atividades de teatro, com a postura acadêmica que ele se cobrava dele sem ninguém cobrar. Não é lindo? Ele pedia licença para falar, licença para se, como a gente falava, para se inscrever para falar. Olha que lindo. Tinha um outro acadêmico que anotava no livro das atas que aquele acadêmico estava se inscrevendo para falar na próxima reunião. Então, são atitudes de adultos, vamos dizer, que eram imitadas, representadas por nós ali, por vontade, por achar bonito, Eu me lembro que, às vezes, eles chegavam correndo, assim, atrasados, né? E eu já estava falando com eles, aí eles entravam correndo, professora! Aí eu falava, fazia um sinalzinho para sentar, não falava nada, aí no intervalo eu falava assim, você não precisa me contar o que aconteceu, porque eu sei que você chegou atrasado por algum motivo, porque você quer vir, você gosta de vir. Então, aconteceu alguma coisa, não precisa me falar. E observe como os adultos fazem quando chegam atrasados numa reunião, nós, professores, tudo. Falei, já cheguei atrasada em reuniões. Você chega bem quietinho, senta para ninguém nem perceber você, porque você está meio envergonhado, né? Aí é assim, essas coisas que a gente vai imitando nos adultos, no que nos causa admiração. Então, nós vamos criando ídolos que vale a pena. Nós vamos criando. Isso não tem nada a ver com... meu Deus, quando você traz alguém um escritor ali da comunidade, que vem conhecer a El e depois se torna patrono daquela academia. Temos vários exemplos. Quando você reconhece os verdadeiros valores, sabe? Reconhece essa literatura que transforma, essa literatura que motiva a mudança, a transformação, e eles vão percebendo. Então, hoje eu estou assim, toda tomada, porque eu estava assistindo ontem e hoje, o dia inteiro, esses vídeos que vocês mandaram, o pessoal da EL, que quase me mataram de emoção, e eu vendo isso num tempo de pandemia, meu Deus, que quando começou, até eu digo, porque vocês sabem a minha paixão pela El, né? E eu falei, meu Deus do céu, como que a gente vai fazer agora? Como que a gente vai fazer agora, nessa situação de pandemia? E hoje você vê uma semana de arte moderna, online, à distância, com apresentações em vídeos e com a mesma empolgação das crianças e dos jovens. Ninguém se distanciou de nada. A gente só se distanciou do vírus, graças a Deus. Mas a gente não se distanciou do que a gente acredita.